Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel novamente. E desta feita vou lançar um vídeo sobre sabeis. Muita gente está no púlpito e não procura saber. Muita gente ocupa uma posição e não sabe o que está fazendo. O pregador do Evangelho, ele tem que conhecer a palavra. Então, eu vou citar 12 vezes que o apóstolo Paulo falou sobre bem sabeis, que está no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, está escrito: sabeis quais fomos entre vós. Nós temos que saber que estamos entre irmãos e temos que viver uma vida cristã digna de cristãos verdadeiros. Capítulo 2, versículo 1 diz: sabeis da vossa entrada para convosco. Nós temos notado que muitas pessoas deixam muitíssimo a desejar entre os seus fiéis, entre seus irmãos, uma ganância horrível. Também capítulo 2, versículo 2 de 1 Tessalonicenses diz: sabeis como fomos maltratados. Vocês sabem que muitas vezes obreiros são maltratados, até mesmo pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios familiares, dentro da sua própria igreja. Não podem pregar a palavra. Só podem pregar se aquela palavra trouxer dinheiro aos cofres da igreja. Nós temos em quarto lugar, capítulo 2, versículo 5 de 1 Tessalonicenses, que diz: sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Hoje que você vê a pessoa lisonjeando o outro o mais que pode. São oportunistas. E depois, quando aquela fonte seca, ele corre para outra e fica de lá jogando projétil contra o seu antigo ajudador. O caso de Edir Macedo é um caso clássico. Edir Macedo distribuiu muito dinheiro também, e muitos encheram os bolsos. E depois, quando secou a fonte, eles foram para o outro lado e jogam projéteis contra Edir Macedo. Entendam, não estou defendendo Edir Macedo. Em quinto lugar, sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos. Capítulo 2, versículo 11. 1 Tessalonicenses, palavra do Senhor. Palavras de consolação. Nós precisamos de palavras de consolação, porque existe muito sofrimento na obra de Deus. Em sexto lugar, sabeis que havíamos de ser afligidos por causa do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 e 4. Aflições do Evangelho. Coisas que não conhecemos mais, porque não existe mais perseguição contra a igreja. A igreja e o mundo deram os braços. Não todos, mas quase todos. Que Deus nos ajude. Também, em sétimo lugar, sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2. Em oitavo lugar, sabeis como possuir vossos vasos em santificação e honra. O nosso vaso, o nosso corpo, deve estar em santificação, e a palavra do Senhor diz que ninguém verá o Senhor sem a santificação, ninguém verá.
A 9ª vez, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Capítulo 5, versículo 2 de 1 Tessalonicenses. Em 10º lugar, sabeis como reconhecer a seus verdadeiros mestres. Capítulo 5, versículo 12. Em 11º lugar, sabeis o que detém o anticristo antes que seja revelado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. E em 12º lugar, sabeis como convém imitar-nos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Vocês já imaginaram? O apóstolo Paulo queria que eles imitassem a fé deles. A palavra do Senhor diz assim: a fé dos vossos pastores imitai. Você já pensou se nós fôssemos imitar esse pessoal que está aí? Eu vi um pregador que é senador da República, e a mensagem dele era que as pessoas tinham que dar tudo. Tinham que dar tudo. Ele, como senador, ele dizia que tinha um salário muito pequeno. Se o salário do senador é pequeno, imagine do trabalhador. O escravo, quando senta no trono do Senhor, é pior que o Senhor. Esta que é a grande verdade. Há pessoas que vão para a igreja só para ganharem votos. E quando lá estão, eles se tornam verdadeiros demônios. Sim, porque só lutam na opressão do pobre povo, que não tem mais expressão. Nós votamos para que nós tenhamos vozes para nos representar. E o que é que você vê? Gente, políticos que nunca conseguiriam uma carteira de motorista de táxi na América. Aqui nesse país, eu não conheço nenhum político brasileiro que consiga chegar aqui e tirar uma carteira de motorista de táxi. Ele não tem capacidade para isso. Mas ganham 36 vezes mais do que um professor de primário. Você já imaginou isso? Não fazem nada, não sabem nada. Tem um que é muito louvado porque não fala nada. É muito aceito porque não fala nada. É quieto. Não diz nem tico nem taco. Este é o nosso país que vivemos. Pessoas cobras dentro da igreja se criam, se elegem com mentiras, como diz o hino, passa a mão na cabeça das criancinhas. Na época da eleição, depois se elege, somem e fazem verdadeiras atrocidades contra o povo, como agora querem acabar com o 13º salário do trabalhador. Façam isso, destruam o país. Vocês pagarão por isso. Há um Deus que é um grande juiz, há uma eternidade. E você está se iniciando como pregador, pense no que eu falei 12 vezes. Bem sabeis. Que Deus te abençoe e te guarde, e não nos desampare nos momentos difíceis. Gostaria também de dizer que agora nós temos um blog que se chama Em Defesa da Verdade. Pastor Mobel, Em Defesa da Verdade. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.